4.0, que se é conhecida. Então você pode observar um olhar ampliado através da linha do tempo. Então lá, primeira revolução industrial ocorreu como o fim do século XVIII e teve como primeiro tear mecânico a partir de 1764. Já no início do século XX, começamos a então surgir a segunda revolução industrial, a primeira linha de produção, já a partir do ano de 1870. Já no início dos anos de 1970, surge então a terceira revolução industrial. É o primeiro controlador lógico programável, CLP, Modicon 084, que foi realizado em 1969, como sendo a primeira parte da tecnologia. E hoje, no tempo de hoje, nós temos então a revolução industrial, a quarta revolução industrial, que é baseada em sistemas ciberfísicos. Você pode observar que na primeira que nós colocamos aqui, ela só teve nesse período, ela não se prolonga, que você pode observar aqui até o presente momento. Agora, a segunda revolução industrial, ela se prolonga até chegar ao nosso próprio tempo. Aí você fala assim, mas essa primeira revolução, o primeiro tear, ela não continua aqui assim? Logicamente que ela vai até o final do nosso tempo. Só que ela vai tendo a influência da segunda revolução industrial, vai tendo a função de áreas programáveis e cyberfísicos. Agora esse aqui você vê que ela vai tendo ainda esse processo até o presente momento, porque muitas dessas indústrias aqui de linha de produção não são auxiliadas por esses dois tipos de trabalhos. A primeira revolução industrial, marcada pela forte utilização do carvão como matéria-prima mineral, que nós já vimos na aula anterior, e pela criação das máquinas a vapor na produção manufatureira. Então, a matéria-prima específica da primeira revolução industrial é o carvão mineral. E depois, logicamente, a criação das máquinas a vapor, que eram como matéria-prima o carvão mineral. Tais descobertas impulsionaram o mercado de roupas e revolucionou o conceito de transporte através de locomotivas que transportavam produtos de uma área para outra área em grande quantidade e grande escala. Então, as roupas vão surgir então em grande composição nessa revolução industrial chamada primeira. As principais mudanças que nós podemos observar: a forma de transporte mais utilizada era a carruagem, logicamente movida a cavalo, né, que viajava a 12 km por hora. Com o advento da locomotiva, a velocidade alcançada passou para 45 km por hora, o que possibilitou, junto com a ferrovia, a ligação entre dois pontos estratégicos e o traslado de grandes cargas e pessoas. Então, antes você tinha 12 km por hora e depois, com a formação de máquinas a vapor, chega-se a 45 km por hora. Então, isso nós podemos observar o seguinte detalhe: a primeira revolução industrial teve como matéria-prima específica o carvão mineral. E, logicamente, esse carvão mineral foi o que? A energia, fonte de energia para as primeiras indústrias, que era a máquinas a vapor. E nessa produção manufatureira, substituindo então por máquinas, vai ter então a presença da formação de indústrias de têxtil, roupas no geral, e também o melhoramento do transporte. E isso vai ocorrer na primeira revolução industrial. Já na segunda revolução industrial, nós podemos observar com vocês que a segunda revolução industrial
teve grandes frentes de crescimento, tais como indústria química, indústria de aço, utilização da energia elétrica e a descoberta do petróleo como fonte de combustível. Nessa época, a produção em massa, o telefone, o avião, o carro e diversos outros itens que são muito comuns hoje foram inventados aonde? Na segunda revolução industrial. Então, nessa segunda revolução industrial surge então, por exemplo, a indústria química. Essa indústria química ela vai ser favorável para a saúde. A produção de indústria do aço, a substituição da energia a vapor entre a energia elétrica. Também o petróleo substitui essa matéria-prima, o carvão mineral, pelo petróleo, que é o subsídio combustível para os automóveis até o prezado momento. O telefone, né, uma forma que surgiu na segunda revolução industrial e, lógico, com o passar do tempo foi superando, melhorando essas condições da comunicação através do telefone. Nós podemos observar também outro fator relacionado à terceira revolução industrial. A terceira revolução industrial é considerada a revolução tecnológica. Esse período foi marcado por transformações profundas pela rapidez do desenvolvimento de novos processos de tecnologias. A eletrônica, os computadores foram um fator crucial para permitirem tal expansão. Então aí você pode observar que nessa terceira revolução industrial, a fonte energética são fontes energéticas de alternativas, né? Entrando, por exemplo, a energia eólica, a energia solar, a energia produzida através dos elementos químicos como urânio, plutônio, né? E aí entra essa terceira revolução industrial, o grande processo tecnológico, processo eletrônico, processo dos computadores. Lembra, no segundo nós tínhamos o telefone. Já no terceiro nós temos o que? O processo da comunicação através de celulares. Então o telefone foi substituído por atividades mais rápidas e mais ágeis através do processo de computadores. Isso permite um avanço de qualidade e quantidade do mercado globalizado. Então, no segundo, o fator de comunicação era o telefone. Já no terceiro, pelo processo da era digital de computadores, nós entramos então numa era mais rápida e mais evolutiva no processo do mundo chamado globalizado. O quarto, que nós podemos observar, a quarta revolução industrial, esse período refere-se às fábricas inteligentes, grandes investimentos em automação, robótica, novos materiais, manufatura aditiva e novas tecnologias embarcadas. Os computadores passaram a operar as fábricas de forma inteligente e houve um aumento considerável de computadores e simulações preditivas. Como se pode observar, por exemplo, as nossas indústrias, elas foram cada vez sendo superadas por outras atividades industriais. E hoje, por exemplo, a mão de obra foi substituída já na primeira, na segunda e na terceira, e nós temos o processo da automação, o processo da robotização. Tudo é muito bem rápido, eficiente, de melhor qualidade para o próprio o grupo de pessoas. Isso faz com que o processo seja muito rápido, o crescimento das mesmas. Então, esse processo é evolutivo conforme a transição da própria economia. A transformação digital corresponde à mudança associada à aplicação de tecnologias digitais em todos os aspectos das organizações,
criando oportunidades efetivas para o desenvolvimento de processos de negócio com grande aumento de eficiência. Então, o quarto processo, a quarta revolução industrial, ela propõe o que? A grande eficiência das atividades que nós temos no dia a dia. E com isso, o homem, por exemplo, ele vai adquirindo melhores condições de ter o seu próprio produto de qualidade, o produto que melhore cada vez mais na estrutura do próprio homem. Tudo isso é graças ao mundo que nós chamamos o mundo da globalização. Com o espaço da globalização, cada vez mais foi superando a necessidade do homem e o homem foi superando então as próprias tecnologia. Próximos podemos observar que alguns dados relevantes, tais como comparando a idade média de máquinas e equipamentos em alguns países, podemos observar a idade média de máquinas e equipamentos na Alemanha é de 5 anos, nos Estados Unidos 7 anos e aqui no Brasil 17 anos a média. Olha só, investimentos em tecnologia digitais resultarão em um ganho médio de 20% da eficiência nas empresas globais. Por isso que as empresas da Alemanha e empresas dos Estados Unidos cada vez está crescendo, superando os seus limites, porque são máquinas de qualidade. Agora, infelizmente, o Brasil faz o quê? A Alemanha é 5 anos. Os Estados Unidos são 7. E nós não. Nós passamos a Alemanha 5 anos, vai dar 10. Passamos os Estados Unidos, que dá 14. E o Brasil chega a 17 anos. Fica uma máquina o quê? Obsoleta. Uma máquina que não consegue acompanhar o processo industrial. Para que o Brasil possa crescer a nível econômico mundial, nós devemos o quê? Crescer nessa deficiência que o Brasil possui de ter uma média de 17 anos uma máquina. Nós devemos investir cada vez mais como a Alemanha e os Estados Unidos. Comparando a Alemanha e os Estados Unidos, nós temos 20% de eficiência nos países que foi mostrado para você relacionado ao Brasil, Estados Unidos e Alemanha. Continuando, podemos observar que produtividade no trabalho. Olha só, Brasil, 10 dólares. Alemanha, 57 dólares. Estados Unidos, 67. México, 19. O produto interno bruto gerado no Brasil é de 10 dólares por hora trabalhada, enquanto na Alemanha 57, enquanto nos Estados Unidos 67, enquanto no México 19. Você pode observar que os dois países que nós mostramos, a Alemanha e Estados Unidos, são países ricos. Agora, os dois países, Brasil e México, são países emergentes. E olhe, o México paga um salário melhor do que o Brasil. Paga 9 a mais. Né? E isso tem uma boa estrutura nessa configuração. Agora, países que elevaram em 10% os investimentos em digitalização assistiram ao aumento de 0,75% do PIB e uma redução de 1% na taxa de desemprego. Além disso, já resultaram na criação de 400 mil postos de trabalho altamente qualificados na Europa e nos Estados Unidos, assim como 3,5 milhões de postos na região da Ásia-Pacífico. Aí você pode observar, você vê que fala assim, com a substituição do homem pelas máquinas, nós vamos perder emprego, vão ter muita gente desempregada? Não, você pode observar que nos Estados Unidos e na Alemanha, ao investir 10% a mais no seu produto interno bruto em processo de automação,
processo de computação, área de digitalização, eles criaram 400 mil postos de trabalho. E assim, 3,5 milhões estão empregados atualmente, né? Continuando, nós podemos observar a indústria 4.0 no Brasil, que é a quarta revolução industrial. Para 66% das empresas, o custo de implantação é a principal barreira interna e a adoção de tecnologias digitais. Reduzir custos 54% e aumentar produtividade 50% são os benefícios mais buscados. O setor de equipamento de informática, eletrônicas e ópticos é o mais avançado da adoção de tecnologias digitais, com 61% das empresas. 42% das empresas não identificam quais tecnologias têm potencial para alavancar a competitividade do setor industrial. E a maior parte dos esforços feitos pela indústria do Brasil está em processos industriais. 73% das que afirmaram usar ao menos uma tecnologia digital ou fazendo na etapa de processos. Outros 47% utilizam na etapa de desenvolvimento da cadeia de fornecimento e apenas 33% em novos produtos e novos negócios. Ou seja, de 100%, 33% do Brasil está sendo investido em altas tecnologias. E aí nós podemos observar a gestão de energia e utilidade da indústria 4.0. E aí nós podemos observar que nossas plataformas de gestão de energias, elas estão voltadas para a inteligência artificial, transformação digital, Big Data, digitalização, indústria 4.0, internet das coisas, máquinas e smart factory são os processos atuais voltados para essa desigualdade. E aí nós temos digitalização de processos, integração de atores internos e externos, mediação e monitoramento em tempo real, higienização de dados, contextualização de consumo, machine learning, eventos complexos, data lake de dados de energia e utilidades, computação em nuvem e IoT. Nós podemos observar que de tudo isso que falamos, tem isso aí, computação em nuvem. A gente já começa a colocar na nuvem todos os nossos dados. Não precisa mais andar com pendrive, por exemplo, ou HD externo, porque isso é tudo já sendo trabalhado, digitado e lança nas nuvens. Isso é o contexto da atual 4.0. Alguns outros conceitos da página 26 e 28 que nós podemos observar. Fordismo, uma das principais características do Fordismo foi o que? O aperfeiçoamento da linha de montagem. Os veículos eram montados em esteiras rolantes que se movimentavam enquanto o operário ficava praticamente parado. Buscava assim a eliminação do movimento inútil. O objeto de trabalho era entregue ao operário em vez de ele ir buscá-lo. Cada operário realizava apenas uma operação simples ou uma pequena etapa da produção. Dessa forma, não era necessária quase nenhuma qualificação dos trabalhadores. Então, nessa teoria do Fordismo, Henry Ford, ao fazer os seus primeiros carros nos Estados Unidos, dando o nome de Ford, ele aperfeiçoou a linha de montagem. Eram esteiras rolantes. Você já assistiu aquele filme proposto por Charlie Chaplin, no qual era feito tudo em esteiras rolantes e cada um fazia um determinado produto, né, no trabalho. Era a eliminação de movimento inútil, porque cada um fazia uma determinada coisa. Um colocava, por exemplo, um colocava a porta, outro colocava a janela, outro colocava o pneu, outro colocava a roda no carro. Cada um fazia uma função. E o operário realizava apenas o quê? Uma operação simples. Operação simples como? Colocar a janela no carro, colocar a porta no carro, colocar o motor no carro. Então cada um fazia uma operação. Se um faltasse, o trabalho não continuava porque era de forma
de esteiras rolantes. E com isso nós tínhamos o quê? Dessa forma não era necessário qualificar o trabalhador. Por quê? Porque ele só fazia um determinado tipo de serviço. Tá? Agora, vamos para outra. Aqui você pode observar, olha o trabalho deles. O trabalho deles aqui, que você pode observar, a mão aqui no pneu, outro aqui, por exemplo, no vidro, outro aqui atrás do pneu, cada um fazendo um determinado produto. Isso não precisava de trabalho qualificado, porque cada um fazia uma determinada função no próprio automóvel. Já o setor taylorismo, que é uma outra fonte de conceito para as indústrias, taylorismo ele propõe o quê? O taylorismo caracteriza-se pela ênfase nas tarefas, objetivando o aumento da eficiência ao nível operacional. Eficiência do trabalho, fazer as tarefas de modo mais inteligente e com a máxima economia de esforço. Para isso era preciso selecionar corretamente o operário e treiná-lo na função específica que iria desenvolver. Também propunha melhores salários, o que idealmente levaria prosperidade e padrões de empregos. E aí nós podemos observar, por exemplo, lá na página 26 da sua apostila, você pode observar aqui, são as características que nós estamos colocando aqui relacionado ao taylorismo. E o taylorismo, quando você vê lá, o taylorismo já tem a diferença do fordismo. Ele caracteriza-se pela ênfase nas tarefas, ou seja, o trabalho deve ser o quê? Eficiente, de modo mais inteligente. E aí eles treinavam as pessoas para realizar o quê? Não só uma função, realizar o todo. Então, por exemplo, se uma pessoa estava lá costurando no processo do tear roupas, ela começava do início e até o fim. Já no fordismo, não. No fordismo, o que acontecia? Um colocava o motor, outro colocava a roda, outro colocava a porta, outro colocava a janela e assim por diante. Um exemplo, né? Agora, no taylorismo, um faz tudo ao mesmo tempo com eficiência. Agora, lógico que o salário era melhor, porque tinha que empregar pessoas de qualidade na função que devia ser seguida. E esse processo é diferenciado do fordismo, porque o fordismo cada um fazia uma determinada função. Já o taylorismo ele faz tudo ao mesmo tempo com eficiência, né? E aí nós podemos observar aqui, ó, o taylorismo, as pessoas aqui trabalhando num determinado serviço eficiente numa só função. Isso era o que nós chamamos de taylorismo. Já o toyotismo, ele já propõe o quê? O sistema Toyota de produção é um sistema de produção desenvolvido pelo Toyota, né? Entre 1948 e 1975. Esse carinha aqui se está observando ali. Ele que aumenta a produtividade e a eficiência, evitando o desperdício, como a de tempo de espera, superprodução, gargalhos de transportes e inventário desnecessários, etc. Foi desenvolvido por Taishi Ono. O sistema integra o Lean, Just, Kanban e o nivelamento de produção ou Keijunka. E aí você pode observar que nessa estrutura de Toyota, ele coloca o seguinte: tem que ter trabalho de qualidade, um aumento de produtividade e ser um trabalho eficiente. Quando surgiram os primeiros carros da Toyota, lá nos Estados Unidos, os Estados Unidos ficou muito preocupado porque os carros norte-americanos da Ford, eles produziam em grande quantidade. Já o carro da Toyota já era o quê? Produzir em qualidade e eficiência. Então, quando os carros da Toyota chegou lá no mundo norte-americano, pela Califórnia, eles observaram que os carros da Toyota eram de qualidade e eficiente.
e eram melhores. Então, e aí o senhor Taishi Ono, ele teve outros meios para aperfeiçoar o sistema do toyotismo. Aí se fala, hoje, o que nós utilizamos? Nós temos o Fordismo? Sim. Nós temos o Taylorismo? Sim. Nós temos o toyotismo? Sim. Só que as empresas estão melhorando cada vez mais na linha do toyotismo, ok? Aqui você pode observar a presença então do toyotismo, né? A presença do que? De máquinas, de automação, informatização, digitalização, já a indústria 4.0. Você não vê o emprego de mão de obra humana, é totalmente máquina. Por isso que os automóveis da Toyota são eficientes e de qualidade, né? Comparado, por exemplo, ao sistema de Fordismo ou Taylorismo. Aí temos no próprio sistema do toyotismo Just in Time, que diz o seguinte: é um sistema de administração da produção que determina que nada deve ser produzido, transportado ou comprado antes da hora exata. Pode ser aplicado em qualquer organização para reduzir estoques e os custos decorrentes e entrega rápida. O Just in Time é o principal pilar do sistema Toyota de produção ou produção enxuta. Aí que seria esse Just in Time? Diz o seguinte: você só vai adquirir um produto do toyotismo quando você pedir esse produto. Você pode observar que a indústria da Toyota, ela produz um número X de carro e ela para. Se esses produtos foram totalmente comprados, já estão na praça sendo vendidos, então eles continuam uma outra remessa, porque eles acreditam que just in time é coisa rápida e eficiente, sem ficar, por exemplo, estocado esses produtos, porque quando ficam os produtos estocados, o que acontece? Às vezes vai desvalorizando o produto cai abaixo e o dólar vai subindo cada vez mais. E com isso há um grande prejuízo. Então, nesse sistema toyotismo just in time, o empregador, né, ele vai ter o quê? Totalmente o lucro sendo investido. Aí nós temos, por exemplo, olha a produção, né? Então aqui os trabalhadores, o escritório, né? As pessoas aqui fazem a negociação e quando tem a negociação já tem o seu próprio sistema. No toyotismo nós temos o Lean Manufacturing, traduzido como enxuta ou esbelta. Ou seja, só vou produzir quando o produto for adquirido. Quando a pessoa quer adquirir esse produto, ele é lançado na praça. Aqui, olha só, no toyotismo, 8 desperdícios que eles observam: estoques, desperdício intelectual, desperdício de movimentos desnecessários, espera, processo desnecessário, defeito e retrabalho, transporte, superprodução. Então, para o toyotismo, são 8 desperdícios que ocorrem quando ocorre esse processo aqui citado. Kanban é um cartão de sinalização que controla os fluxos de produção ou transporte em uma indústria. Por exemplo, você já teve a oportunidade de comprar um produto via internet. E aí, quando você está digitando lá o produto via internet, diz o seguinte: você quer comprar uma camisa qualquer da Nike, vamos dizer, e aí lá você tem dá o tamanho PMG. Aí você coloca o tamanho M, por exemplo, né? Aí você vê lá, está escrito assim, tem um cartão: esse produto já está esgotado. Entre na lista para que possa ser realizado mais confecções da mesma. Isso nós chamamos de Kanban. Essas empresas que trabalham do processo online via digitação, eles colocam os cartões identificando se o produto tem para ser vendido ou se já acabou. E aí, se acabou, eles vão ter um limite, né? Vamos fazer mais 100 camisas. Se isso sair, vende-se tudo. Então não fica nada estocado. Esse processo é chamado de Kanban, né?
Outro processo que nós temos, que é um pouco difícil de falar, é esse aqui, ó. Rei-Junca. Rei-Junca, ou nivelamento da produção. É um conceito relacionado à programação da produção e um programa nivelado e obtido pelo sequenciamento dos pedidos. Olha só, aqui você pode observar aqui, está escrito em francês, né? Lundi, mardi, esse programa. Então, segunda, terça, quarta e quinta. Nesse processo aqui, nesse dia vai ser feito esse pedido. No outro dia, esse outro pedido. No outro dia, esse pedido. Ou seja, cada dia vai ser realizado um determinado tipo de produto, para não ficar, por exemplo, assim, não terminou aquele produto e fica e não consegue terminar o mesmo. Então, nessa figura você pode observar bem, ó. Então, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, em francês. Então, nesse período aqui, ó, vai ser feito esses produtos. No outra semana, outro dia, esses produtos. No outro dia, esses produtos. Então, vai ser feito os produtos por sequência. Quando terminou esse produto, faz o outro novo. Então, termina um produto bem feito, bem elaborado, de boa qualidade, vistoriado, aí sim que vai sair para o mercado. Tá? Então, primeiro que eu falei para vocês, nós dividimos esse módulo número 3 em dois itens. Primeiro vai ser o trabalho do comércio e depois vai ser o trabalho sobre o transporte. Então, o comércio, os primeiros slides, nós vamos fazer uma retomada histórica sobre o comércio. Depois vamos falar sobre termos comerciais. Então, isso vai ser a aula de hoje. Termos comerciais e o histórico do mesmo. Eu levantei algumas perguntas que você vai ver no slide, e essas perguntas eu vou lendo, vou explicando, vou comentando cada uma delas para você ter o mesmo. Então, hoje, História do Comércio, página 41 e 43, o mundo da importação e o mundo da exportação. E vamos então pegar a sua apostila na página número 41, História do Comércio. E o primeiro ponto que nós podemos observar é a pergunta, né, que temos colocada aí no slide, como o comércio. E no seguinte, o comércio é uma das mais antigas atividades humanas e surgiu da possibilidade de se obter produtos diversificados, tais como o homem, há muito tempo atrás, ele saia de uma região para outra região, à procura de alimentos, da caça, à procura do seu próprio modo de viver. Mas as famílias eram pequenas, mas elas foram aumentando cada vez mais. E ao ter esse aumento familiar, a população não dava para sair de uma região para outra, porque eram famílias numerosas, e com isso essas famílias elas começaram a se instalar numa determinada localidade, formando um grupo social, uma civilização, num local qualquer. Só que essas civilizações se casavam com outras civilizações e foi aumentando cada vez mais. E surge o que nós conhecemos como comércio, porque um plantava trigo, o outro plantava arroz, outro plantava batata, tomate, e esses produtos eles eram o quê? Eram diversificados, eram diferenciados de cada área, de cada região. Então, para que eles pudessem obter esses produtos diversificados, surgiu o que nós conhecemos como o comércio. Então, o comércio, ela vai ser então essa possibilidade de obter produtos diversificados entre os mesmos, né? Cada um cultivando o seu próprio produto ou criando o produto. E quando você fala em comércio, né? O comércio nós podemos dizer o seguinte, que as formas mais primitivas do comércio se davam com base na troca. E essa base da troca, como citei anteriormente. Eu tenho, por exemplo,
plantação de batata, o outro tem plantação de trigo, o outro tem plantação de soja. Então eles trocavam mano a mano, entre aspas, como nós podemos dizer, esses produtos entre eles, né? Então, no início, o comércio, no ponto histórico, ela se dá através da troca de produto de um para com o outro de forma diversificada. Não se tem no contexto histórico, né, uma data precisa em quando começou essa troca de produtos comercializáveis entre eles. Agora, logicamente, que essa troca, com o passar do tempo, ela vai gerar o que nós conhecemos como conflitos, né? Apesar do desenvolvimento das atividades comerciais entre eles, os conflitos sempre foram uma constante dentro dessa importância do segmento da economia, produzindo até importante guerras, conflitos entre os povos pela conquista de novas áreas e rotas comerciais. Esse conflito, porque eles viram que não dava para trocar mano a mano, né, o produto, entre aspas, trocar soja por batata. Soja é difícil de cultivar, batata é mais fácil. Então, a batata seria mais barato em comparação à soja. Então, estava nessa troca de produto por produto, estava surgindo o quê? Conflito, porque não era igual o valor econômico expresso na troca desses produtos. Por exemplo, o cara ia trocar por sal, né? Que sal significa salário, que vai dar essa formação futura. Então, eles estavam observando que muitos estavam tendo lucro e outros estavam tendo o quê? Prejuízo. E com o passar do tempo, tudo isso foi gerando o que nós conhecemos como conflitos. E esses conflitos geraram algo positivo. O que? Melhorar o produto, ter onde explorar essas matérias-primas, ter novas rotas comerciais e expandir esse comércio. Então essa foi a necessidade de ocorrer o avançamento do comércio. Se não fosse esse conflito, ainda continuaria o mesmo. Como nós podemos colocar, Fernando Collor de Mello, ao ir para a Alemanha, observou lá que tinha carros de várias marcas e potentes e rápidos. E ele falou que os nossos carros brasileiros eram carros, conforme ele colocou, carroças ambulantes. Mas ele quis dizer o seguinte, que o Brasil estava atrasado a nível automobilístico no período Fernando Collor de Mello. E, logicamente, com a abertura do comércio brasileiro para o mundo, nós, atualmente, no mundo globalizado, nós temos essa grande gama de vários tipos de carro. E isso surgiu lá no contexto histórico, na questão do comércio através desses conflitos. Outra questão que nós podemos colocar para vocês na questão da página número 41 são os deslocamentos, né? Então, as necessidades de ampliar as atividades obrigou os seres humanos a se deslocarem sobre toda a superfície do planeta em busca de novas oportunidades. E quando você fala de novas oportunidades, são o quê? Novos tipos de produtos ou matéria-primas que poderiam ser o quê? Trocado entre eles através do comércio. Então o comércio começou a evoluir quando eles saíram da sua região lá de Portugal ou da Espanha e foram até as Índias à procura de matéria-prima para ser vendido no continente europeu. Falei Portugal e Espanha porque esses dois países lideravam a economia comercial do mundo nesse período, né? Como a Inglaterra, a França, a Alemanha. Mas Portugal e Espanha, sempre com essas conquistas de novas áreas, eles estavam o quê?
procurando melhores produtos para ser comercializado na economia do mercado deles, do local, né? E é isso, por isso nós temos a questão número 4 sobre deslocamentos. Agora, esse deslocamento, logicamente, vai provocar o que nós conhecemos como rotas comerciais. E desde a antiguidade, as atividades comerciais fizeram surgir importantes rotas. E essas rotas poderiam ser o quê? Rotas terrestres ou rotas marítimas, que ligavam o quê? As áreas de produção às áreas de consumo, ou seja, lá onde tirava matéria-prima até ser consumido pelo próprio homem. Nos seus entrocamentos, ou ao longo dessas rotas, desenvolveram-se que muitas cidades importantes naquele período no surgimento das rotas, tanto marítimas como terrestres, como por exemplo a cidade de Veneza, na Itália, Rotemburgo, no sul da Alemanha, e outras cidades que foram se formando no período dessas rotas comerciais, conforme nós podemos observar na página número 41. E aí você pode observar na página 41 alguns tipos de rotas que você pode observar na mesma, como a rota comercial dos fenícios. Você pode observar rotas comerciais dos fenícios, era ao longo do mar Mediterrâneo, que você pode observar ali na África, no Egito, na Ásia, na Europa, na Península Ibérica, e também na página número, abra comigo o livro, acompanha comigo na apostila, lá na página 42, nós também temos a Rota da Seda, que ela saía já por áreas tais como ia até o continente asiático, pegando a região da Índia e da China. Então ali na página 42 você vê lá rota terrestre, que está pintado em vermelho, saindo lá do mundo europeu e indo até a Pérsia, até a China. A rota marítima, né, pelo mar Mediterrâneo e pelos mares da localidade, e por rota marítima através do mar Mediterrâneo, um pelo Oceano Índico e outro pelo mar Mediterrâneo. Mas alguns povos, eles entram em destaque nessa região. Alguns povos se destacaram no trabalho de conquista de novas áreas. Como nós podemos colocar, diversos povos se destacaram, né? Como, por exemplo, os persas, no seu período, né, da sua história, eles desenvolveram-se muito nessa atividade comercial. Os árabes se destacaram muito até na criação da moeda, né, da troca dos próprios árabes, se destacaram em grande quantidade nessa forma. Também os gregos, os romanos, os fenícios árabes foram os que mais se destacaram como essa importância na conquista de comércio. Eles desenvolveram-se muito disso. Que dominaram, principalmente os fenícios, que dominaram o mar Mediterrâneo em 1550. Ou seja, 1500 foi a colonização brasileira. E 1550 até 330 a.C., né, nesse período todo, 330 a.C. até 1500, foi o período em que nós tivemos a própria exploração dos fenícios, dos persas, dos árabes, gregos, romanos no mar Mediterrâneo. Então foi o período de 330 a.C. até os nossos dias, que é 1550. Tá? Agora, então esses povos se destacaram e deixaram a cultura comercial para o dia a dia, como nós podemos observar. Agora surgem algumas necessidades. Quais são as principais necessidades que surgiram, né? Geradas pelas atividades econômicas, atividades comerciais. Obrigaram aos seres humanos a desenvolver o quê? Então, se eu não tenho a escrita, como é que eu vou fazer o comércio? Eu tinha que ter o papel, tinha que saber escrever. A origem da matemática, através dos árabes, né? Então, esse desenvolvimento da escrita, da matemática, da engenharia naval para produção de melhores navios para irem pelo mar Mediterrâneo ou no Oceano Índico para a conquista de novas áreas.
E esses navios deviam ser navios que pudessem carregar grandes volumes, navios que tivessem, pelas condições físicas, atravessar essas áreas que tinham problemas de maremotos ou grandes tempestades, chuvas, né? Então tinha que construir um navio de bom porte nesse período. E também os produtos que eram explorados, né, e trazidos por eles, como produtos, tecidos, cristais e metais, foram as necessidades básicas oriundas do comércio, quando eles começaram a deslocar à procura de novas matérias-primas, né? E você pode acompanhar comigo lá na página número 41. Diz assim: sabia mais, saiba mais. No passado, desenvolveram-se diversas rotas que ligavam Europa, Ásia e África. Entre essas, havia a rota da seda, que você pode observar na página 41, que por sua importância econômica foi utilizada por vários povos ao longo da história. Um fato de destaque histórico é a tomada pelos turcos otomanos de Constantinopla, atual Istambul. Istambul fica na Turquia europeia, no ano de 1453. As divergências religiosas entre cristãos e muçulmanos impediram o desenvolvimento de atividades comerciais no Mediterrâneo pelos europeus. Então, aí nesse sabe a mais, pelo que a retomada dos turcos otomanos na conquista dessa região. Então, nessa página número 41, nós tiramos com vocês algumas questões importantes voltadas ao histórico do comércio. O que é comércio, como isso surgiu, a questão da troca, a questão dos conflitos que originou-se pelo produtos e troca do mesmo, o deslocamento, as rotas que nós vimos na página 41 e na página 42, lá no mapa Rota da Seda, né? Vimos também os povos que se destacaram e as necessidades que surgiram no próprio processo. Agora, na página número 42 da sua apostila, pegue a sua apostila comigo e vamos então para as próximas perguntas que continuam falando sobre a questão da história comercial. O que nós estamos fazendo na página 41 e 42 é o contexto voltado exclusivamente para o contexto histórico do comércio, uma síntese. E aí, nessas duas páginas, estamos trabalhando sobre esse assunto. Vamos agora, então, como falei para vocês, peguem o seu livro, a sua apostila, na página 42 e vamos à primeira questão. Falta de mercadorias. Então, por causa da falta de mercadorias, o comércio, até o próspero comércio que nós tínhamos em Gênova e Veneza, eles entram em declínio. Por quê? Porque não tinha matéria-prima específica ou novidade naquele período para comercializar. Então, com esse processo não ter mercadorias novas ou mercadorias diferenciadas ou diferentes, né, entra em declínio e impulsiona outros povos a buscar novos caminhos para buscar novas matérias-primas. Por isso que surge esse contexto de todas essas rotas comerciais, como eu já foi falado, a rota terrestre está na página 42, a rota marítima no Oceano Índico, a rota marítima do Mar Mediterrâneo, foram o quê? Novos caminhos procurados para o desenvolvimento do mesmo. E surge, então, nesse contexto da falta de mercadorias, outros grupos que começaram a estabelecer em 1942, que foi, por exemplo, assim, os portugueses e os espanhóis, eles entram em cena à procura de uma rota marítima que levasse até a Índia. Então, os resultados foram, mas em 1942, os portugueses, né, e também juntamente com os espanhóis, mais precisamente porque os portugueses ficaram com medo de
conquistar pelo oceano foram os espanhóis em 1952, que chegaram a uma nova região conhecida como o continente americano, né? Isso por causa de que eles queriam novas terras, um espaço para matérias-primas, e ao chegar eles encontraram uma nova região em 42 que nós chamamos o continente americano. Isso é contexto histórico, só para vocês terem a formação. Outra palavra que nós colocamos, mercantilismo, foi uma política econômica adotada pela Europa. A ênfase dessa política se dava para a acumulação de riquezas por meio de exportações mais que importações. Então, exportar muito mais matéria-prima barata para ter em grande quantidade e dar-se o termo que nós conhecemos como o termo do mercantilismo. Colocando-se essa palavra mercantilismo na questão geográfica. Logicamente que aí então surge outros grupos, né, no cenário mundial, principalmente quando se fala mundial naquele período, é o contexto europeu. Entre eles vai se destacar os ingleses, holandeses e franceses. Todos eles à procura de novas terras para trazer de lá matéria-prima específica para ser conquistada por esses países, já que Portugal e Espanha já singraram os altos oceanos, como o Oceano Atlântico, para a busca de matéria-prima, no caso, lá para a Índia. E quando Portugal e Espanha estavam crescendo economicamente com novas matérias-primas, os ingleses, os holandeses e os franceses foram à corrida de novas terras, a novas conquistas dessas novas matérias-primas. Tá? Agora também, nesse período também, temos o desenvolvimento, né? Já que Portugal e Espanha foi mais para a conquista de matéria-prima, os ingleses eles começaram a focalizar no avanço comercial e o modelo econômico adotado pelos europeus colaboraram para o desenvolvimento do capitalismo industrial. Então os ingleses, ao observar que não tinha outras áreas, além da Oceania, que foi conquistado por eles, não tinha mais áreas novas para ser conquistada, eles começaram a dar o desenvolvimento da primeira revolução industrial. Então eles começam a trabalhar nessa segmentação de capitalismo industrial, né? Trabalhar com a transformação da matéria-prima em produtos industrializados, produtos para ser comercializados por eles mesmos, para ficar mais barato o contexto de matéria-prima. Agora, com isso, né, muitos outros países começaram a trabalhar com esse contexto de capitalismo industrial. Mas surge esse clube dos países industrializados, como as unificações da Alemanha e da Itália, ampliaram o clube dos países industrializados. Quais eram? Então, os ingleses, os holandeses, os franceses, os italianos e os alemães. 5. Aí lembra que nós falamos do grupo do G7, que vai formar então os Estados Unidos e o Canadá, dá o G7, e o G8 então seria a própria Rússia convidada. Então eles se unificaram entre eles, formando o que nós conhecemos o Clube dos Países Industrializados, que vai dar origem então ao G5. Mas nesse próprio processo nós temos o quê? A questão da Primeira Guerra Mundial. Entretanto, profundas divergências entre os europeus, tais como ingleses, holandeses, franceses, alemães e italianos, no início do século XX, fez eclodir a Primeira Grande Guerra Mundial. Porque essa Primeira Guerra Mundial, eles estavam vendo que eles não estavam tendo unificação entre eles, ou seja, não estavam tendo apoio. E com isso vai gerar essa Primeira Guerra nesse contexto histórico, né? Um dos motivos, tá, gente? Um dos motivos da Primeira Guerra foi a questão dessa unificação econômica da mesma. Continuando, agora vou ver com vocês algumas datas que vão ocorrer nesse período, né? E aí um dos problemas, em 1929,
com o fim dos conflitos bélicos que ocorreram na Primeira Guerra entre os países situados lá como os ingleses, holandeses, franceses, alemães, italianos e assim por diante, houve uma reestruturação do comércio mundial. E novos países se desenvolveram industrialmente, entre eles os Estados Unidos da América, né, e o Japão na Ásia. Nada a ver com o mundo europeu. Já o mundo europeu já logo que foram enfrentados por essa guerra, outros países como os Estados Unidos e o Japão estavam livres dessa questão. E as suas indústrias passaram a produzir em larga escala e abastecer o comércio mundial, já que os europeus tinham enfrentado a guerra e estavam com problemas internos ainda para ser resolvidos. E isso, então, os Estados Unidos e o Japão tomam posse e começam a desenvolver o comércio mundial. Esse fenômeno se estende até a queda da Bolsa de Valores em Nova York no dia 29 de outubro de 1929. E com essa grande crise econômica mundial afeta todos os mercados, tanto os mercados do mundo europeu, do mundo americano e do mundo asiático. O mundo asiático, Japão, mundo americano, Estados Unidos. E o mundo europeu, os ingleses, holandeses, franceses, alemães e italianos. Então, tem esse processo da queda da Bolsa de Valores em Nova York no dia 29 de outubro de 1929. Mas temos 1930. Então, essa crise que ocorreu, a crise econômica mundial, foi registrada no contexto histórico como Depressão Econômica dos anos de 1930, que pega praticamente todo o mundo econômico. E os Estados Unidos, lá em Nova York, em Wall Street, em 1929, né, com essa depressão econômica, o mundo praticamente parece que decaiu a nível econômico, não tendo esse levantamento. Lógico que os Estados Unidos conseguiu reverter toda essa situação e começou a soerguer na economia mundial. Só que agora, no período já do ano de 2010, 12 por aí, e também com os problemas que teve com os conflitos provocados por Saddam Hussein, que os Estados Unidos deu uma caída a nível econômico. Continuando as nossas datas, o nosso assunto, nós temos o DIT, que já falamos, que é a Divisão Internacional do Trabalho, né? E aí, em 1939 e 1945, o que vai surgir nesse período? Então, entre os anos de 1939 e 1945, o mundo foi novamente palco de um conflito. Esse conflito de grande proporção não só foi no mundo europeu, mas em todo o mundo. Quando se fala na Primeira Guerra Mundial, eu só falo Primeira Guerra Mundial dos países, Primeira Grande Guerra. Primeira Grande Guerra, só a Europa. Agora, quando falo na segunda, eu falo Segunda Grande Guerra Mundial. Não só foi o mundo europeu, como todos os outros continentes. Principalmente, né, porque essa depressão que teve econômica em 1930, né, afetou os Estados Unidos da América, afetou o Japão na Ásia, afetou todo o mundo europeu. Então, nesse período, provoca-se então a Segunda Grande Guerra Mundial. E a guerra novamente ultrapassou as fronteiras físicas, as fronteiras políticas, as fronteiras continentais de cada uma delas, dos países envolvidos, e o comércio mundial outra vez foi atingido por essa questão, pela a Segunda Grande Guerra Mundial, nesse período de 1939 e 1945. Agora, em 1944, vamos ter uma questão, ou seja, um ano antes do final da guerra, os países aliados convocaram a Conferência de Bretton Woods, com a finalidade de conferir estabilidade às relações econômicas
entre os países e preveniram os efeitos negativos da economia, como o que ocorreu com a Grande Depressão Econômica dos anos de 1930. Então, nesse contexto, eles começaram a observar se continuasse com essa guerra, o mundo todo sofreria por esse conflito econômico, não só conflito social e político, mas principalmente na questão econômica. Então, em 1944, forma-se então essa conferência de Bretton Woods para ver as questões econômicas, né? E aí, essa questão econômica que foi proposta pela conferência de Bretton Woods foi observar, por exemplo, a questão comercial e a questão cambial. E em 1947, então, foi criado um acordo geral sobre tarifas e comércio, né, chamado GATT. Então, esse acordo estava o que? Sua finalidade era regulamentar as relações comerciais entre os países e reduzir o protecionismo dos produtos. Então, com isso, teria um surgimento de melhores produtos, de melhor qualidade, e os produtos seriam mais acessíveis à população a partir de 1957, com a criação do GATT. Agora, em 1995, logicamente que esse GATT não teve esse grande espaço econômico, então foi criado a Organização Mundial de Comércio lá na Europa, em Gênova, né, um estado neutro, e assim, com essa criação do OMC, foi uma organização da própria ONU, com uma finalidade de julgar a prática comercial entre os países do mundo, os países do globo, no caso 193 países pertencentes a essa estrutura da ONU, através da OMC. Continuando, agora nós vamos para alguns termos comerciais. Então, quando foi criado a OMC, então o mundo agora começou a trabalhar estruturalmente, importando, exportando os produtos para lá e para cá e assim por diante, né? Lógico, temos conflitos sociais, econômicos entre os países devido à economia, mas o mundo está equilibrado. Equilibrado de que forma? Economia rica, economia emergente, economia pobre, conforme nós vimos em aulas anteriores. E agora, nessa página número 43, nós vamos ver com vocês alguns termos comerciais, tais como, primeiro termo é dumping, né, como você pode observar. As relações comerciais nem sempre são perfeitas e pacíficas entre os países. Por exemplo, o Brasil envia algo para a China não gosta porque não foi aquilo que foi pedido, ou outro determinado produto. Ou, por exemplo, eu vou comprar um iPhone 12 vindo dos Estados Unidos, que é caríssimo, então muitas vezes não é perfeito as minhas condições de dinheiro para o mesmo tempo. Então, essas atividades podem envolver atitudes consideradas desleais, como é o caso o dumping, que significa o quê? O que é dumping? Prática de exportação de produtos a preços inferiores àquelas praticadas no mercado interno. Por exemplo, assim, imagine, né, o iPhone 12 que está sendo vendido no mundo todo, mas é de origem norte-americana, lá está sendo vendido por $1.000. Imagine se esse iPhone 12 viesse para o Brasil e fosse vendido menos do que $1.000, por $500, por exemplo. Isso nós chamamos de dumping, quando o preço é inferior quando é praticado no país da sua própria origem, né? Quando vai para o comércio exterior, né? Então, o preço inferior àquelas praticadas no mercado interno. Vamos ao outro termo, além do dumping, nós temos a palavra chamada protecionismo. E o que significa protecionismo? Nas relações do comércio exterior, também existe a prática do protecionismo, através do que?
de imposição de altas taxas alfandegárias sobre produtos importados. Para fazer o quê? Nesse protecionismo é para proteger o produto, a sua marca, a sua patente, e através então de altos cobranças de taxas alfandegárias para conservar o produto, para não ser pirateado por outros países que nós sabemos que no mundo faz também esse processo. Agora, outra atitude que nós podemos colocar também, que é uma prática desleal como o dumping, né? Nós temos a formação de cartel, empresas diferentes que firmam acordos para estipular preços e impedir a livre concorrência. Então alguém é dono de petróleo e ao ser o dono do petróleo, então eu vou vender o preço que eu quero, né? Então aí isso é uma coisa desleal, é que nós chamamos de questão de cartel. Outro ponto que nós podemos observar como termos comerciais é quando nós falamos barreiras alfandegárias. De maneira geral, os países querem que as barreiras alfandegárias sejam o quê? Reduzidas, diminui isso aí. Mas na prática percebe-se que elas criam dificuldades ao mundo da importação de certos produtos, com a finalidade de proteger o seu mercado interno. Então essas barreiras alfandegárias, no intuito, é diminuir o processo. Mas quando diminui as tarifas alfandegárias, elas não protegem totalmente o produto. E assim, alguns países, infelizmente, poderão fazer essa cópia, falsificando ou pirateando os produtos no local. Bom, com essa criação, né, da OMS, o que ela vai ser responsável? Então, entre as atividades da Organização Mundial do Comércio, que foi criado em 1995, substituindo o GATT, essa organização ela tem as suas conferências internacionais com a finalidade de estabelecer o quê? Novas regras no mercado mundial, bem como julgar as ações movidas pelos países membros. Ela vai ver o preço dos produtos, se é de qualidade, se tem boa origem, de que país que é procedente, qual é o ano de fabricação, qual o ano da validade do produto, qual moeda que está circulando, né? Se os impostos sendo cobrados. Isso são tarefas voltadas exclusivamente para a OMC, para não ter essa disparidade de preços na questão mundial. Aí nós podemos falar o seguinte: quando temos as importações e exportações, que vai ser o assunto já da próxima aula, quando se fala em superávit, eu estou falando no processo de lucro. E quando falo no processo de déficit, é quando na Bolsa de Valores ela está o quê? Voltada à questão negativa. Então, esses superávit e déficit são questões voltadas exclusivamente para o comércio no mundo atual. Então, no próximo